Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Clara Versiani. Nós vamos dar início à nossa web aula de História do Tempo Presente. Lembrando que essa é uma aula que está sendo gravada e ficará disponível depois para vocês no ambiente. Quero destacar que, nesse primeiro momento, ainda não temos alunos na sala, né? Mas, para qualquer dúvida, para aqueles que assistirem a aula depois, eu estou sempre à disposição. Nessa aula de hoje, nós destacamos como tema o feminismo no século XX e até o tempo presente, né? Eu vou até, enfim, teria que ter um E aqui, né? O feminismo no século XX, né? E até o tempo presente, porque nós também falaremos do feminismo no século XXI nessa aula. E aí, é importante destacar o seguinte: esse tema ele foi escolhido porque nós tivemos dentro, né, na nossa ATD1, na nossa ATD2, considerando que a ATD2 ainda está acontecendo e que depois a ATD1 ela será reaberta, a ATD2 também, como prevê, inclusive, a nossa agenda pedagógica, tem como tema exatamente essa questão feminista, né, no caso, a participação das mulheres nos processos de redemocratização na América Latina, né, que funcionam como esses processos de redemocratização, funcionam como a baliza, né, do tempo presente na América Latina, certo? E, portanto, né, nesse caso, destacamos nas nossas atividades essa questão da participação das mulheres nesse processo. Eu acabei de mencionar, né, a questão da baliza, lembrando que, como nós apresentamos nas nossas videoaulas e também no nosso material de apoio, a história do tempo presente, a gente marca, né, esse tempo presente em razão de alguns eventos, né, que, por exemplo, alguns autores costumam dizer que são os eventos traumáticos, né, e que não necessariamente traumáticos, mas assim, enfim, são eventos traumáticos no sentido de que são um ponto de inflexão, de viragem, né? E, nesse caso, esse evento, no caso da América Latina, seriam os processos de redemocratização, né, do final das ditaduras, dos regimes autoritários na América Latina e o processo de redemocratização. Nós tivemos isso como tema, ou temos isso como tema na TD1 e na TD2, e hoje nós iremos falar um pouquinho mais a respeito dessa questão do feminismo no século XX, tá? E no tempo presente também, certo? Uma questão importante com relação ao movimento feminista é que ele será um movimento transnacional, né? A gente pode dizer que, de certa forma, desde a sua origem, o movimento feminista ele era um movimento transnacional. Como talvez vocês tenham visto na disciplina de Contemporânea 1, mas agora mesmo falando com os alunos de Contemporânea 1, eu estava mostrando isso, algumas, as consideradas algumas das pioneiras do pensamento feminista do século XVIII, XIX, no caso a Mary Wollstonecraft, o seu ativismo, né, ela era inglesa, mas o seu ativismo chegou até a França, né? E a gente vai perceber isso com outras mulheres ativistas, né, feministas, que atuaram em diferentes países, ou que publicaram, né, ou que fizeram seus textos chegarem a outros lugares, ou cujos textos foram lidos em outros lugares. O movimento feminista ele vai assumindo esse caráter transnacional desde o seu início. E isso se firma, né, sobretudo, no século XX, durante o século XX, né, e também no tempo presente, certo? O movimento feminista, ele pode ser incluído, nós temos no nosso material de apoio e também em uma de nossas videoaulas, uma videoaula sobre essa questão dos movimentos sociais do tempo presente. O movimento feminista, ele pode ser incluído na categoria dos movimentos sociais como um movimento identitário, né? Porque ele está relacionado à questão da identidade de gênero, certo?
E o seu ressurgimento, porque existem ondas, né, no movimento feminista. Alguns alunos destacaram isso falando ou tratando num fórum que nós tivemos em Contemporânea 1, mas existem ondas no movimento feminista de avanço, que ele vai assumindo determinadas características em razão de mudanças que são mudanças políticas, econômicas, sociais, e tem, nos Estados Unidos, um contexto de ressurgimento desse movimento nos anos 60. Vejam bem, como que a gente explica esse contexto de ressurgimento nos Estados Unidos? Em primeiro lugar, a gente deve considerar o seguinte: um maior ingresso das mulheres no mercado de trabalho, isso durante a guerra, né? Depois, com o fim da guerra, muitos autores chamam a atenção para o fato de que muitas dessas mulheres acabaram abandonando o mercado e voltando ao papel esperado de mãe e esposa, e que isso provocou também uma série de insatisfações entre elas, mas a gente deve considerar que há aquelas que permaneceram também no mercado de trabalho, e que à medida em que a industrialização avança, a modernização avança, né, e que cresce também a questão do movimento negro nos Estados Unidos, há um ressurgimento, né, desse movimento feminista, muito dentro desse contexto da luta dos direitos civis dos anos 60, e um ressurgimento e uma, um desenvolvimento, um crescimento, não vou dizer crescimento, mas, na verdade, uma afirmação maior daquilo que a gente vai chamar de movimento feminista negro, como sendo um movimento distinto do movimento feminista das mulheres brancas, né? Essa é uma coisa que vai acontecer também nesse momento, né? Ou seja, um desenvolvimento maior uma afirmação maior desse feminismo negro também, certo? Há uma criação de uma identidade coletiva de mulheres, indivíduos do sexo feminino, com interesse compartilhado no fim da subordinação, da invisibilidade e da impotência. Sabe o que é muito interessante com relação a isso? É que o movimento feminista, lá nas suas origens, século XVIII e XIX, e eu acabei de responder a uma pergunta de um aluno de contemporâneo sobre isso, ele estava muito relacionado com a questão do abolicionismo também. Muitas das pioneiras do movimento feminista, elas eram também abolicionistas. E quando a gente vê aqui esse ressurgimento do movimento nos anos 60 nos Estados Unidos, também inserido nesse contexto, que é um contexto da luta dos direitos civis dos anos 60 nos Estados Unidos, e isso significa a luta dos direitos civis dos negros nos anos 60, a gente vai ver essa reconexão, essa conexão, né, entre o movimento feminista e o movimento na luta pelos direitos humanos novamente, certo? Bom, continuando aqui com a nossa apresentação, certo? Nos anos 70, o pensamento feminista passou a colocar a questão da desigualdade sexual em termos políticos. Ou seja, não importava só a questão do trabalho, só a questão dos direitos iguais no trabalho, salários iguais e etc. Importava também a questão da possibilidade de representação e de participação na arena política, certo? Então, percebam aqui que uma outra questão vai ser colocada. Não é só a questão de votar, é a possibilidade de participar das decisões políticas, é a possibilidade de participar, né, de governos, é a possibilidade de liderar politicamente, é a representatividade, certo? A possibilidade de representatividade, tá? Aqui a gente tem uma citação da Haywood, né? E que está citada nas nossas referências, que é a seguinte: para algumas feministas, romper a linha divisória entre público e privado implica transferir as responsabilidades da vida privada para o Estado ou outros órgãos públicos. Por exemplo, o peso da criação e educação dos filhos, que recai sobre as mulheres, poderia ser aliviado por meio de um programa mais generoso de assistência às famílias ou da oferta de pré-escolas ou creches no local de trabalho. Para alcançar isso,
é necessária a participação, é necessária a representatividade, é necessário alguém que leve adiante tais reivindicações. Então, fica muito claro para essas mulheres que, sem essa possibilidade de participação, nada disso seria alcançado. Olá, Valéria, tudo bem? Eu já estou aqui a meio caminho da aula, mas muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Valéria? Se você não conseguir abrir o microfone, Valéria, pode usar o chat. Pode enviar pelo chat qualquer observação, qualquer manifestação. Você quer fazer alguma colocação, Valéria? Envia pelo chat. Conseguiu? Consegui. Ah, agora eu estou te ouvindo. Que bom te ver, Valéria. Você está muito sumida. Sumida, inclusive, do TCC, Pois né? é, eu não conseguia entrar pelo computador, aí agora que eu me lembrei, eu falei, vou tentar pelo telefone. E Ah, consegui. então, pois é, mas aqui a gente não está falando do TCC, aqui a gente é aula de história do tempo presente, que é É uma aula de história. então, pois é, Eu estou há uns ah, 20 minutos tentando. é, Agora então, perdi pois é. bastante. Mas eu notei a sua ausência também nas atividades, ainda não vi a sua participação em história do tempo presente, viu? Foi complicado esse semestre. É, tá complicado. E, ó, e TCC também, a gente vai ter aula de TCC segunda-feira, tá? Já Olá, foi avisado, né? Então, olá, eu espero. olá, Então, olá. Valéria, a aula hoje, né, é sobre essa questão do feminismo no século XX. Eu já estou aqui né, no terceiro slide, mas a aula está sendo gravada, então a gente continua daqui, você vai poder assisti-la de novo depois. Ah, E nós ótimo. estamos tratando desse tema porque esse é, né, um tema da nossa ATD1 e da nossa ATD2, de História do TD2. Tempo Isso, Presente, tá? Então, nós tá. estamos aqui retomando algumas ideias a respeito dessa questão do feminismo, porque como eu comecei, né, quando eu comecei essa aula, eu estava falando que o tema da nossa ATD1 e da nossa ATD2 está relacionado com a questão da participação das mulheres nos processos de redemocratização da América Latina, que é tema também, né, na nossa disciplina de Tá, História do Tempo TD1. Presente. E está no Isso, nosso material de apoio também, tá? Então, tá. aqui eu estava falando dessas mudanças que acontecem no movimento feminista, né? Então, que a gente estava falando das suas origens lá no século XVIII, XIX, falei um pouco das mudanças que acontecem nos anos 60 e que elas Tá. acontecem até como consequência, e tá, tem um ressurgimento do movimento feminista nos Estados Unidos como consequência do avanço da modernização, das transformações econômicas e sociais, o fato de que, como destacado até em outras atividades que estão em curso em outras disciplinas minhas, a participação maior das mulheres no mercado de trabalho em razão das guerras mundiais, ou até a participação delas nas guerras também, enfim, e que isso tudo vai transformando essa realidade nos anos 60 nos Estados Unidos, há um ressurgimento do movimento feminista e uma afirmação do feminismo negro, né, que isso é importante também, como parte daquele contexto da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Bonito. E que nos anos 70 a gente tem uma outra mudança, porque à medida que esse movimento avança, as mulheres passam a perceber que era preciso, né, reivindicar e ter uma maior participação na representação política. Então, a questão não era só a luta por salários iguais, por direito de votar igual, era também o direito à participação e à representatividade, à voz na política, né? E porque as mulheres diante das necessidades, né, colocadas por uma maior participação no mercado de trabalho, passam a perceber, né, que era importante que o Estado, por exemplo, tivesse programas
mais generosos, como coloca aí essa citação, de assistência às famílias, ou de creche, né, ou de escolas em tempo integral, por exemplo, tá? E aí o movimento feminista ele sofre uma mudança. Nos anos 80, nós temos uma nova mudança também, né? Então, nesse caso, nos anos 80, fica mais evidente essa questão da diferenciação, né? Dentro do próprio movimento feminista, né? Ou seja, surgindo uma outra categoria, né? Outras categorias dentro desse movimento. Então, a questão do feminismo negro, que já vinha se firmando, se afirmando desde os anos 60, né? Mas surgem também outros movimentos, como os movimentos que estão relacionados aos movimentos de mulheres judias, de mulheres trabalhadoras pobres, de mães solteiras, de mulheres lésbicas, ou seja, a partir dos anos 80, essas questões identitárias que a gente chama hoje, elas também começam a aparecer, porque a gente já poderia dizer que o movimento feminista ele é um movimento identitário. Só que, mesmo dentro desse movimento que é identitário, outras identidades vão se manifestar. Então, a gente tem múltiplas identidades dentro desse movimento. E cada um desses grupos tem, né, questões que são muito próprias. A gente pode achar que não, olhando à primeira vista, não, são todas as mesmas questões. Não são. Algumas das ativistas, das autoras, enfim, negras, por exemplo, quando elas vão falar da questão do feminismo negro, elas dizem o seguinte: a realidade da mulher negra ela é muito diferente da realidade da mulher branca, né? Em que ela é diferente? Em primeiro lugar, né, em razão da própria posição dos negros na sociedade de uma maneira geral, né, que é uma posição em termos de classe social, que é uma classe social que é de uma maneira geral, mais baixa. Então, a origem dessas mulheres é uma origem social, socioeconômica diferente, com uma história de vida diferente. Além disso, né, o tipo de preconceito que nós vamos, ou os preconceitos, né, que nós vamos encontrar e os obstáculos, né, que essas mulheres enfrentam serão diferentes também dos obstáculos enfrentados pelas mulheres brancas. Não é que as mulheres brancas não tenham, né, lá os seus próprios problemas, elas têm, mas é diferente das mulheres negras. E outro dia, assistindo um documentário, uma fala que me chamou a atenção de uma intelectual norte-americana, uma ativista, ela dizendo o seguinte: é muito diferente, por exemplo, para uma mulher negra quando ela entra numa loja, né? A gente sabe disso. Essa situação, uma mulher branca, ela não é capaz de experienciar, né? Ela não vai viver, né? Então, só essa situação já mostra a diferença. Além dessa situação, há também a questão da violência contra os negros de uma maneira geral. Então, as aflições, né, de uma mãe negra São elas serão completamente diferentes. elas são maiores, não que as mães brancas não tenham, mas elas são bem diferentes das aflições, ou bem maiores do que as aflições das mães brancas, por exemplo, né? Com relação à questão da violência, com relação à questão da violência policial e etc. Tá? Então, essas diferenças elas vão aparecendo, né? Ou, na verdade, vão se fortalecendo no sentido de o movimento desses movimentos buscarem uma pauta própria e um espaço próprio. E é isso que acontece a partir dos anos 80, tá? Como destaca aqui. Além disso, aqui, né, de acordo com a nossa principal fonte, que é um autor, no caso, né, que é um livro sobre ideologias, esse livro estava originalmente na nossa biblioteca virtual. Hoje eu tentei ver se ele estava lá, mas eu não consegui ver no acervo se estava ou não. De qualquer forma, né, a referência está no final dessa aula, depois, né, você pode procurar, as outras pessoas que assistirem podem procurar também, certo?
Nós temos novas correntes feministas que vão surgir mais no final do século XX, né, e chegam também no início do século XXI, que são essas correntes classificadas de pós-modernas ou pós-estruturalistas, né, e aí existe uma questão, né, toda do feminismo cultural, né, que tem colocações como essa destacada aí. Não existe uma identidade feminina fixa e a noção de mulher não passa de uma invenção, que, na verdade, né, nesse caso, quando a gente vai interpretar bem isso aqui, é o seguinte: a gente pode pegar essa fala, essa citação, na seguinte interpretação, né? Porque para a grande maioria das pessoas, né, a noção de mulher está alinhada com a questão da maternidade. Quando surge esse tipo de questionamento Total. aqui, então, quando surge esse tipo de questionamento aqui, o que se coloca é o seguinte: a noção de mulher identificada com a maternidade é uma invenção. Porque, na verdade, né? As mulheres não nascem mães, elas têm essa possibilidade. Elas, assim como os homens, têm a possibilidade de serem pais, mas eles não têm que ser, né? Exatamente. Então, a realização feminina, ela não tem que ser a maternidade, ela pode ser como resultado de uma escolha, né, própria, assim como o homem pode escolher ser pai ou não. Então, nesse caso, né, essa noção de mulher, da mulher como sendo com determinadas características, ou mais delicada, ou mais calma, ou mais assim, que isso seria, na verdade, uma invenção, né? Além disso, existe a questão do feminismo negro, que eu já coloquei, né, que a gente acabou de falar, da tendência, né, dessa questão de que as diferenças raciais, né, elas implicam em diferentes opressões e diferentes preconceitos e diferentes discriminações e diferentes exclusões, né? E por isso o feminismo negro ele tem a sua especificidade, né? É diferente a situação da mulher negra com relação à mulher branca, né? Então, Tem que isso ser tudo. firmado mais, né? Tem Oi? que se firmar, tem que se firmar o dobro, talvez, né? Em Talvez. atuações. Em Exatamente. atuações tem que ter o dobro É. A de empenho, luta, né? exatamente, a luta é maior e o espaço também é muito menor, né? Porque Também. historicamente os negros têm um espaço muito menor, então a luta é muito maior. E aí a gente tem, no caso, como resultado, né, do movimento, ou dentro do movimento, essa fragmentação, que é o que está destacado aqui, né? No entanto, existe uma questão de princípios que são comuns entre as diferentes correntes, né? Quais são esses princípios comuns? A questão da separação entre o público e o privado, ou seja, aquilo, né, que deve ser, ou que pode ser, né, orientado pelo público, orientado por políticas de governo, determinado, né, por políticas de governo e o que não pode. As questões relacionadas, né, ao patriarcado, ao reconhecimento de que existe um domínio, né, e de que existe toda uma estrutura que favorece esse domínio, né, do patriarcado. As É. questões, né, da diferença que dizem respeito à questão de sexo e gênero, né? Então, o fato, né, de você, enfim, ser do gênero, né? O fato de você ser mulher não quer dizer que o seu gênero seja necessariamente esse, né? Existe essa diferença. Exato. E a questão também da igualdade e da diferença, da igualdade no que diz respeito aos direitos, às possibilidades, mas do reconhecimento, como a gente acabou de falar, de que existem diferentes opressões, diferentes exclusões, diferentes situações, né? E que essas diferenças elas precisam ser contempladas, certo? Aqui a É. gente tem algumas colocações a respeito do patriarcado, né? E o sentido que o patriarcado assume para diferentes correntes desses movimentos feministas. Então, o que é o patriarcado para as feministas liberais? As feministas liberais,
são aquelas que não seriam as feministas. Existem aquelas feministas, são as feministas mais à esquerda, e as feministas liberais são aquelas que são vistas, né, pelas outras tendências do movimento, como as que estão preocupadas com a questão dos direitos e poderes, né, na sociedade, garantir as mesmas oportunidades, né, as mesmas possibilidades para todas as mulheres, né, mas que não enxergam outros problemas, como a questão, por exemplo, de acordo com algumas correntes, como é o caso das feministas socialistas, que é o caso da desigualdade provocada pelo capitalismo. As feministas liberais, elas não são contrárias ou não são críticas desse modo de produção, enquanto que as feministas socialistas são. E elas entendem que, no caso das feministas socialistas, que a absoluta emancipação das mulheres significaria ou teria, né, só aconteceria com o fim do capitalismo também, certo? E aí a gente vê que para cada uma dessas tendências, o sentido do patriarcado ele vai mudar. Né? Então, o patriarcado, para parte das feministas socialistas, existe, no caso dessas feministas, uma certa rejeição ao termo, porque elas não consideram que o problema não é do patriarcado, e sim do capitalismo. Existe, né, para alguma outra parte das feministas socialistas, o conceito, a ideia de que o patriarcado ele né, na verdade, o patriarcado ele comporta ele mesmo aspectos econômicos, e para as feministas liberais que lutam não pelas transformações no sistema econômico, nem na estrutura econômica, mas por maiores oportunidades para as mulheres, né, como um todo, certo? Essa, então, é só para mostrar que, dependendo da tendência, que a interpretação, né, do termo vai variar. Com relação à questão de sexo e gênero, né? Há o reconhecimento, lógico, porque isso é um fato, das diferenças biológicas entre homens e mulheres. Só que essas diferenças, como eu falei antes, né, a respeito da maternidade, não implicam a determinação de um papel social. Ou seja, o fato de nós sermos capazes, né, de gerarmos filhos, isso não nos destinaria naturalmente à maternidade. A gente pode querer ser mãe ou não. Não é o nosso destino natural. Essa é a questão que o movimento feminista, né, no século XX e no tempo presente, coloca, é isso. E que as diferenças de gênero entre homens e mulheres, elas são social ou politicamente construídas. Então, essas diferenças que normalmente, né, se consideram que as mulheres seriam mais delicadas, seriam mais calmas, teriam uma capacidade maior de concentração na execução de certas tarefas, ou seriam melhores, né, para cuidar como cuidadoras, ou como, enfim, aquelas que amparam e que dão assistência. Manutenção, né? Então, A manutenção. exatamente, essas diferenças, elas, na verdade, elas são politicamente e socialmente construídas, tá? Não há nada na nossa natureza, né, que nos coloque naturalmente como mais capazes de sermos cuidadoras, ou mais delicadas, ou mais concentradas. Na verdade, nós fomos historicamente treinadas para isso. O papel que a gente ocupa, o papel subalterno que a gente ocupa, nos colocou assim, fez com que a gente desenvolvesse essas habilidades. Mas isso não quer dizer que homens não possam cumprir esses papéis, ou que a gente não possa cumprir papéis que são normalmente atribuídos aos homens. Certo? Uhum. Essa é a questão aqui que é colocada, tá? Direitos iguais. Então, aqui há também o sentido da igualdade, que é diferente para cada uma dessas correntes, né? A igualdade entre as feministas liberais, que são aquelas que, como eu disse, não estão preocupadas com a questão do modo de produção capitalista. A igualdade, ela tem que ser política e jurídica, então a igualdade de direitos e a igualdade de participação política.
Para as feministas socialistas, como eu disse antes, a igualdade só vai ser possível quando a desigualdade econômica for eliminada, ou seja, quando o sistema não for mais o capitalismo, né? E a igualdade também na distribuição das tarefas domésticas, das responsabilidades na criação dos filhos, da igualdade com relação ao poder de decisão sobre o próprio corpo e a expressão e satisfação sexual. Esse é um sentido de igualdade que a gente vai encontrar tanto entre as feministas liberais como entre as feministas socialistas também, que a gente encontra no movimento feminista como um todo, certo? Além disso, né, existe ainda uma outra, né, uma outra corrente que o Haywood coloca aqui, que são as chamadas feministas da diferença, né, que essas diferenças entre homens e mulheres têm uma importância social e política, né? Ou seja, de que essas diferenças elas devem ser não só contempladas, tá? Mas elas devem ser também a sua possibilidade de expressão ou de expressar essas diferenças, a possibilidade ela deve ser preservada, né? O direito a ser diferente também deve ser preservado, né? E a libertação, essa libertação das mulheres deve ser uma libertação no sentido da sua plena realização, como está destacado aqui nessa última citação, que é uma citação da nossa fonte. Libertação deve ser buscada não como pessoas assexuadas, mas como mulheres evoluídas e realizadas, ou seja, né, para a sua realização plena. Aqui a gente tem, né, as nossas fontes. Esses livros estavam, por exemplo, a escrita da história, ele estava na nossa biblioteca virtual. Hoje eu não consegui localizá-lo lá, tá? Mas foi uma das nossas fontes para essa aula. E esse também estava, se não me engano, naquela minha biblioteca. É o caso de depois dar uma olhada lá, né? Se tiver alguma dúvida, depois é só entrar em contato para ver se tem mesmo o livro lá ou não. Mas foram os livros que foram usados na elaboração da minha aula de hoje aqui, certo? Deixa eu só ver se tem mais alguma outra informação aqui. Não. E é isso. Valéria, você gostaria de fazer alguma observação? Tem alguma dúvida? Alguma coisa que você gostaria de falar? Eu vivi muita coisa, né? Porque, assim, Ah, disso, né? Porque eu aham, venho de uma ditadura, né? Que eu era uma aham, adolescente na ditadura. E toda essa uhum, transformação eu mais ou menos passei, porque aham, nós não podíamos andar sozinhas, nós não podíamos fazer nada que não fosse aham, autorizada, uhum, uhum, principalmente com uma ditadura na rua, né? Então, aham, assim, eu vi muito isso, né? Muito isso, uhum, mas numa posição ainda muito privilegiada, né? uhum, Porque branca, filha de professores, então, assim, a gente tinha um círculo um pouco mais... uhum, E eu fui ver mesmo essa dificuldade de diferença de gênero, diferença social, diferença de raça, né? uhum, De cor, essas coisas, quando eu fiquei mais velha, porque aí sim eu me deparava com muita violência. uhum, E até hoje eu brigo, né? E até hoje eu brigo pelo meu lugar, pelo lugar dos outros, pelo lugar da minha neta, pelo lugar de todo mundo. E aí tem aquela posição, né, do outro lado, o patriarcado, né, não uhum, aceita. aham, Eles não aceitam porque ainda existe, né? Por mais que existam grandes movimentos, por mais que as mulheres se sobressaem em vários pontos que os homens não conseguem ainda chegar, né? Mas não uhum, aceitam, não uhum, aceitam. uhum. Então, o patriarcado ele é muito enraizado, né? Principalmente nos homens. Pois é, agora, na nossa TD1 e na nossa TD2, que você deve fazer, tá? Por Eu vou falar favor. tudo isso. Tá, não, não, não é isso. Você não vai falar tudo isso. Você vai, É, você vai prestar não, não. atenção no papel que as mulheres tiveram, já que você falou da questão É, da ditadura, da nesse ditadura, é, processo de porque eu vi. redemocratização. Então, É,
vá lá no nosso material de apoio, vá também ver, né, pesquisar um pouco mais sobre isso. Se você precisar de alguma referência, aí você me manda mensagem pelo ambiente, tá? Tá, Porque existem referências sobre isso, da questão da luta das mulheres. Por exemplo, você tem artigos sobre as mães da Praça de Maio, na Argentina, elas têm um papel demais. fenomenal na questão da É, redemocratização na Argentina. Assim como você tem a atuação das mulheres aqui no movimento da anistia e mesmo antes, na luta contra a ditadura. Então, assim, depois, né, você vai pesquisando já nesse sentido para poder fazer a participação no fórum, lembrando que a TD1 vale uhum. um ponto, e para poder fazer a participação depois na TD2, tá? Eu vi o tema. Tá bom? Por E isso. eu estou te esperando na nossa aula de TCC na segunda-feira, tá? Estarei Fica lá, até, estarei. Agora espero. nem que eu entre com o telefone pendurado, mas eu Entra não no consigo telefone. entrar eu não Não, consigo entrar pelo computador. Eu não sei, se eu vou ver você o que que não é. conseguir, de qualquer forma, a aula é gravada, mas eu quero a sua participação Não, no mas eu fórum quero. de orientação Não, também, na Wiki, porque você tá, estava muito ausente do ambiente, tá, tá? Tá tava. bom? Agora eu já voltei, eu voltei. Então, tá bom. Que bom, que bom, que Obrigada, bom que você obrigada voltou, pela aula. viu? Voltei. Imagina, de nada. Bem-vinda. Tchau. A Tchau, nossa aula tchau. agora é quinzenal, hein? Daqui a 2 semanas a gente tem mais uma de tempo presente, tá bom? Que bom, que bom. Então, tá bom. Assim eu me recupero mais rápido. Tá bom. Obrigada, beijão. Tchau, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.